Olá, bem-vindo à nossa conversa sobre mercado e Trump tarifou o Brasil em 25%. Vou te contar uma coisa que talvez vocês não esperassem ouvir, mas tem empresa brasileira comemorando e tem empresa que acordou com um problemão. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês, assim, nessa conversa informal que a gente tem, quem escapou do tarifaço, quem se ferrou com o tarifaço e o que isso significa para você, investidor de ações. Então fica até o final que muita história vai rolar por aqui. E bom, primeiro eu vou começar aqui, né, com um resumo rápido para quem não estava na Terra hoje. Na noite de quarta-feira, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos tascou-lhe lá uma tarifa de 25% no PIB de algumas empresas brasileiras, tá? Ah, o desculpa furada foi o Pix, foi o etanol, foi a avó do Badanha. Mas você deve lembrar aí que a gente teve um tarifaço de 50% em 2025, que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou, né? Mas o Trump insistiu, né, nessa ideia e conseguiu emplacar aí esses 25% agora. E junto aí com esse tarifaço de hoje, veio uma boa notícia até. Mais de 2.000 exceções. Então, vamos começar aqui falando de quem escapou. Bom, primeiro nome, Embraer. E atenção, porque agora ela é a MBJ, né? A empresa que vende as aeronaves escapou por quê? Porque os Estados Unidos, né, cerca de 20% da frota dos Estados Unidos de jatinhos é brasileira. E taxar a Embraer seria ferrar com a própria aviação dos Estados Unidos. Então, para você que tem Embraer na carteira, pode respirar aliviado que os Estados Unidos conta com os seus produtos sem taxação. Segundo grupo que comemorou hoje foi aquele que vende carne bovina, JBS, Bife, né, a Marfrig, Minerva, porque o americano já está pagando muito caro pela carne. E se pagar mais caro, o negócio fica feio para o Trump. Verdade é que o Trump não pode prescindir da carne brasileira, não tem substituto. Terceiro que comemorou, celulose. E aí vocês, acionistas da Suzano, palmas para Suzano, gigante da celulose, uma das empresas com o menor custo do mundo, né? E, de novo, né? É muito bom o fato de que os Estados Unidos não pode, de novo, prescindir da nossa celulose sem impactar muito fortemente a inflação deles. E é por isso que a celulose ficou de fora do tarifaço também. E fechando o rol dos aliviados, petróleo. Ah, bem capaz que com guerra no Irã, o Trump ia taxar o petróleo, né? Não, isso daí também pega inflação na veia deles, né? Então, para as empresas aí que exportam petróleo, só não podem ficar mais felizes porque quem está taxando a exportação é o nosso governo. Se o nosso governo não libera a taxa e está taxando 12% das exportações. Veio uma taxa por causa da guerra, a guerra passou, acabou, não tiraram a taxa. Agora a guerra voltou e segue a taxa. Vocês sabem que para taxar o nosso governo é bom mesmo, né? Bom, mas voltando aí, vamos ver quem que vai pagar a conta de 25% e não escapou do tarifaço. E aqui o principal foram os calçados. Os calçadistas sofreram muito, né? E dentre os calçadistas, pega muito forte em Alpargatas e na Arezzo, a Asas 3, que aliás está no inferno astral, né? Desde que os sócios começaram a brigar, a ação, ó, só cai. Mas temos aí, né, também Vulcabras, Grendene, temos vários calçadistas na bolsa, mas em especial quem exporta mais para lá, segundo o meu levantamento, é a Arezzo e a Alpargatas. Então essas duas sofrem mais com o tarifaço, certo? E seguindo aí, materiais industriais sofrem, a VEG gera um pouco de preocupação e o aço entrou na lista. Só que olha que curioso, a Gerdau
ela tem usinas dentro dos Estados Unidos. Então, ela pode até se beneficiar, porque o aço que ela produz lá dentro fica protegido da concorrência importada. Então, para Gerdau, não sofre tanto, tá? Até pode se dar bem, porque a produção lá dos Estados Unidos acabou se protegendo dos importados. Quadro geral, os Estados Unidos compram uns 11% do que o Brasil vende, exporta, né? Já não é tão relevante assim para o nosso PIB. Mas, claro, é dinheiro, é emprego, é exportação. Então, tudo isso acaba sim impactando, né? A gente não pode dizer que é zero. De qualquer maneira, eu quero que vocês comentem aqui. O que eu deixei de fora dessa lista, né? Tem algum investimento, alguma empresa, ou você é empresário e está sendo impactado por esse tarifaço? Me conta aqui embaixo, porque eu acabei de ver o chororô, né? Como era de se esperar, o governo brasileiro reagiu, né? Vai colocar a lei da reciprocidade, deu Galípolo ali dizendo que a questão do Pix é uma mera desculpa furada, né, para taxar. Teve muita gente falando que essa taxação vai pegar menos na economia e mais na eleição. Isso porque já saiu uma pesquisa e a maior parte dos eleitores relaciona essas taxações com Eduardo Bolsonaro, com o clã Bolsonaro, e isso vai sim, talvez, impactar negativamente a candidatura do clã ali, do núcleo Bolsonaro nessa eleição, porque os eleitores, mais de 60%, se eu não me engano, saiu na pesquisa hoje, relacionam essa taxação com eles. Vocês lembram, no início do ano, teve aquela questão, né, do Eduardo Bolsonaro comemorando a primeira taxação, depois ele se refez, né? Diz que tinha sido mal interpretado, mas pegou mal. Parecia que ele estava lá nos Estados Unidos fazendo lobby contra o país dele, né? Pedindo para taxar o Brasil. Seria muito ruim isso, né? Poxa, quantos empresários aí que vão sofrer, né? Quantos negócios não ficam de pé com 25% de taxa? Então é muito complicado para um candidato ou para um hall de candidato ser relacionado a um lobby para taxar o próprio país. E o Lula agradece o cabo eleitoral, né? O camisa 10, como ele chamou, porque ele, óbvio que vai se apropriar dessa ideia e vai espalhar, né, a torta e a direito aí que sim, que essa taxação é culpa do Bolsonaro e e que ele vai defender o Brasil. Vocês sabem como é que é esse discurso político. Mas o que eu queria saber de vocês mesmo é se faltou alguma empresa aqui da lista que se safou ou que vai se ferrar. Como andam os investimentos de vocês? O que vocês querem que eu traga aqui na nossa conversa? E qual a opinião de vocês? Porque tem uma teoria da conspiração aí dizendo que o Trump está colocando essa taxa para depois poder tirar a taxa, dizendo que tirou a pedido do Flávio Bolsonaro, porque o Trump já deixou claro, assim como o Milley, eu acredito que vai apoiar o Flávio, né? Desculpa, mas essa discussão não é que eu seja partidária, mas essa questão da tarifa, da taxação, das tarifas dos Estados Unidos, ela tá assim, ó, ligada com a política. Então tem essa teoria aí de que o Trump botou a tarifa para depois tirar e beneficiar, né, seu apoio ao Flávio, dizendo que tirou porque o Flávio pediu. Não sei, me contem aqui o que vocês acham dessa teoria e me mandem dúvidas, comentários e até a próxima. Tchau, tchau!